Da notícia, fazendo história. Eu estou falando a você assim de coração aberto. Todos os partidos no Brasil fazem caixa 2. O Lula, quando diz isso, para justificar o PT, está falando a verdade. Todo partido faz caixa 2. Rádio Jornal. Pronto, o Brasil sabe que foi esse deputado que detonou o mensalão e agora ele conversa com a gente. Caixa 2, acabou, doutor Roberto Jefferson? Ainda não, Geraldo, ainda não. Ainda não. Bom dia a você, bom dia a seus ouvintes. Hoje ela é muito pequena, mas ainda existe. A gente tem ouvido aí doações que foram feitas sem passarem pelo crivo da justiça eleitoral. Porque com esse aperto que houve aí, proibindo doações de pessoas físicas, de empresas, os partidos ficaram praticamente só a fundo partidário, que não segurava a eleição dos candidatos. Então você ouve falar em alguma coisa que houve, mas foi muito pequena porque a vigilância foi muito grande. Jamildo Melo. Bom dia, muito bom dia. Eu queria perguntar ao senhor a respeito do José Disseu. Em agosto de 2005, o senhor proferiu aquela frase histórica lá, né? Que ele despertava os instintos mais primitivos. Hoje, qual seria a sua avaliação em relação a Disseu, que parece que vai morrer aí na cadeia, vai mofar na cadeia, e teve uma outra frase nesse mesmo episódio em que o senhor recomendou, saia logo daí. Se o senhor pudesse, recomendaria algum ministro do atual governo a sair logo daí, embora a gente não possa dizer, são momentos distintos, não é? Quem está falando é Wagner? Não, Jamildo Melo. Ô Jamildo, bom dia. Bom dia. Jamildo aqui. Eu vejo hoje, assim, com pena a situação do Zé Dirceu. Eu não me regozijo da situação dele, porque eu passei preso quase 2 anos. Sei que é o fim do mundo, é um lugar terrível. Não é um lugar de seres humanos, é um lugar para feras. É como num zoológico, as feras enjauladas. Então é um negócio terrível, do pior gabarito. E vi com tristeza ele se humilhando, pedindo ao juiz Moro que o liberasse para ir para casa cuidar do neném de 6 anos que ele tem. Então não é fácil, eu não desejo esse destino para ninguém. Doutor Roberto Jefferson, eu tinha me preparado justamente para também perguntar sobre o José Disseu, porque inclusive o senhor me parece que o tinha como homem de coragem. O senhor falava dos defeitos dele, mas entendia que ele era um homem de coragem. Então, os tempos foram passando e depois daquele seu duelo com ele, foram aparecendo outras denúncias contra Zé Disseu, comprovadas e confirmadas, e ficamos sabendo que não era só para pegar dinheiro para o partido, era para jogar no bolso. A sua decepção foi grande a partir daí? Não. O PT estava jogando muito sujo aquele tempo todo, né, fazendo fortuna e enriquecendo os cofres do partido. Alguns operadores ficando ricos, isso nós já ouvíamos falar naquela época, e fazendo do partido um partido milionário para tentar ficar 50 anos à frente da presidência da República do país. Então isso não me surpreendeu em hipótese alguma, mas tenho para mim que ele é um homem de coragem, porque ele amarga aquela solidão da prisão, sabe que a sentença contra ele é uma sentença difícil, pesada, e está em paz, não ameaçou ninguém com delação premiada, não fez nenhum arreganho contra qualquer companheiro do partido, contra o Lula, matou no peito e cumpriu a sina dele em silêncio. Jamildo Melo está cobrando a segunda pergunta que ele fez. Eu formulei muito longamente a pergunta, o senhor deve ter esquecido, aí eu vou repetir. Se o senhor daria, se possível, se necessário, se aconselhável, essa sugestão que saísse rapidamente daí do governo Temer, algum ministro. Se é do Rio, tem ministro do Rio, talvez o senhor conheça a história bem. Os que estão na Lava Jato devem poupar o presidente do constrangimento, não é? O Romero Jucá fez isso prontamente. No início do governo apareceu aquela denúncia na Lava Jato contra ele, o Jucá pediu para sair. Os outros que estão aparecendo agora devem poupar o governo, devem ter humildade de entender que esses atos que praticaram foram solitários. Eles não podem pedir solidariedade de um governo que é a síntese da expectativa da grande maioria do povo do Brasil. Então, se fez sozinho, tem que arcar sozinho. Cada um, mesmo que a culpa seja maior ou menor,
isso não importa. Tem que buscar um caminho e deixar livre o governo para que ele não fique marcado como um governo que é a continuação da Lava Jato do PT. Agora é Wagner Gomes. Eu tenho duas perguntas simples a fazer a dois personagens do Mensalão. Um é o ex-presidente Lula, que ainda não tive a oportunidade de entrevistá-lo e, consequentemente, fazer essa pergunta. E a outra pergunta é ao senhor, ex-deputado Roberto Jefferson. Em algum momento, lá nas discussões calorosas do Mensalão, lá em 2005, o senhor olhou para uma câmara e mandou um recado para o então ministro Zé Disseu. Disse: Zé, saia daí que você vai fazer réu um homem inocente. Eu pergunto ao senhor, por que o senhor tomou essa atitude de, fazendo aquela avalanche de denúncias que abalou a República, o senhor decidiu isentar um homem que eu acredito que o senhor tinha consciência que fazia parte de todo esse processo, que era o presidente Lula. O senhor pensava nesse momento em, fazendo isso, o senhor seria também, digamos, anistiado de alguma punição? Não, eu não pensei que o presidente fosse culpado naquela época, não. Eu não fiz isso para anistiá-lo, não passava por mim essa ideia. A minha plena convicção é que o presidente, naquela época, era inocente. Eu pensava, e disse isso a ele 2 vezes. Eu fui ao presidente, eu não iria contar a história do Mensalão ao Lula se achasse, se suspeitasse que ele tivesse culpa. Eu fui a ele 2 vezes antes de dar entrevista ao jornal A Folha de São Paulo. Eu fui ao presidente Lula 2 vezes e disse: presidente, está vendo uma coisa que eu nunca vi na Câmara. Eu já vi isso em Câmara de Vereadores, algumas assembleias, Mensalão, mas para deputado federal eu nunca vi. E eu sou deputado federal desde o presidente Figueiredo, o presidente Lula. O Zé Disseu, o Genuíno e o Delúbio enlouqueceram porque eles estão facilitando mala de dinheiro para garantir base parlamentar. Eu quero lhe dizer isso. E a reação do presidente foi de absoluta surpresa, como se estivesse sendo traído. Essa era a minha impressão. A partir do tempo, as coisas foram se clareando. Hoje, dizer que o Lula está enrolado, que ele mente, tudo bem, mas depois de tudo isso aí, mas na minha época, a minha visão não era nem do tamanho da coisa que chega hoje, nem eu podia suspeitar da participação do presidente. Uhum. Mas o senhor, em entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o senhor viu uma conexão entre o Mensalão e o que chama-se hoje de Petrolão. Era possível haver essa conexão de 2 escândalos tão grandes de corrupção sem a anuência do presidente da República, Roberto? Hoje a lógica diz que não. Mas naquela época nós não conhecíamos o Petrolão e os valores do Petrolão. E não conhecemos o BNDES que está vindo por aí, que é muito mais pesado, muito mais bruto do que o próprio Petrolão. É a próxima investigação que a Procuradoria da República já sinaliza para fazer. Então, nós não podíamos imaginar, eu não tinha noção disso, eu falo a verdade a você. Eu atirei num pombinho, vamos dizer, atirei num pássaro e acertei um bando. Eu não enxergava isso em hipótese alguma, nem esses números bilionários. Mirela Martins. Bom dia, doutor Jefferson. O senhor escreveu hoje no seu blog sobre a Operação Lava Jato. Uma frase me chamou a atenção. Ficar batendo na justiça, desqualificando a magistratura, querendo desmoralizar as instituições, jogando a sociedade contra o Estado. Não vai livrar ninguém de pagar por seus pecados. Esse recado é para alguém específico? Não, eu penso que tem que parar. Eu vi frases infelizes de chefes de poder que não podem continuar. Cada um arque com a consequência do seu ato. Não é? Quem tem 11 inquéritos não pode xingar ninguém do Poder Judiciário. Não é correto. Sabe o que está vendo? A classe política não acordou que ela vai ter que mudar rapidamente de práticas. Não é saiu a patota do PT, entrou a minha patota, não. Acabou a patota. Não dá mais para o cara usar as empresas estatais para financiamento de partido e financiamento pessoal. Não dá mais. A classe política vai ter que entender essa briga que a gente vê ainda por cargos, todo mundo querendo nomear em estatal, empresa pública e órgãos de governo importantes que têm grandes orçamentos. Isso vai ter que passar. O Congresso vai ter que entender que mudou. O povo não aceita mais voltar ao status quo antes. Esse que valeu como
como combustível para o impeachment da Dilma, que é o impeachment do PT. Doutor Roberto Jefferson, no Roda Viva, o senhor disse que Eduardo Cunha seria o seu ladrão preferido e também disse que ele não teria temperamento para suportar a prisão. Ele está preso. Está se comportando direitinho? Não, eu não falei que ele é meu ladrão, meu bandido, que era um bandido à altura do Lula. Certo. Né, que roubava, que trapaceava no pôquer, atirava pelas costas, pegava de tocar, e se o xerife bobeasse, assaltava o banco da cidade. Pois é. E disse lá no Roda Viva, que estava nítido, acabou o impeachment, ele cai. Você acha que ele tem temperamento para fazer delação? Ele devia ter renunciado. Ele não tem o que delatar. Não tem. A prova contra ele é robusta, é densa, é sólida. Ele não tem o que... Um homem que em 20 anos de mandato faz uma fortuna sem ser empresário de 200 milhões de reais, que nós estamos lendo no jornal. Como? Como ele fez essa fortuna? Ele disse que exportando carne em lata para a África não tem cabimento, não tem. Como é que ele ganhou da JBS nessa exportação e a JBS não viu que ele era um exportador contra a Sadia, contra a Perdigão? Não tem cabimento. Então, não tem jeito. Compras milionárias em cartão de crédito, jantares de 3, 4 mil euros em restaurantes caríssimos, tudo isso no cartão de crédito. Despesa com bolsa, roupa de grife para mulher passeando na Europa de $1 milhão. Não tem jeito, não tem saída. E vai fazer o quê? Vai fazer delação de quem? Não tem jeito. Eu acho que a delação premiada não vai alcançá-lo. Wagner Gomes. Ainda a respeito dessa frase que o senhor proferiu de que Cunha seria um bandido, o seu bandido preferido, o senhor disse no jornal O Estado de São Paulo também que ele também é o bandido pelo qual o senhor mais torce. Ele disse o seguinte, que vai puxar a barba do Rasputin. E mais, o senhor disse, abre aspas, o Lula, o PT e esse Fórum de São Paulo, que é a Conferência de Partidos de Esquerda Latino-Americanos, são bandidos da laia do Cunha. Topam tudo. Como Deus faz as coisas, botou um cara ali que joga qualquer jogo, qualquer parada, sabe de tudo, onde aperta o calo e tal, e pega o outro bandido na esquina. Ou seja, um desses bandidos já está preso. O outro ao qual o senhor se refere, o ex-presidente Lula, vai para a cadeia também, o senhor acredita? Você repare uma coisa, é um jogo de xadrez. A justiça não é partido político, não. Esse processo contra o presidente Lula e os cabeças do partido dele não saíram de nenhuma denúncia de político, saíram de investigação da Polícia Federal, da Procuradoria da República e da Justiça Federal. Eles já começaram a derrubar em volta os peões todos, um tabuleiro de xadrez. Já jogaram a torre no chão, as torres, os cavalos, jogaram os bispos no chão, derrubaram a rainha, só tem o rei agora. E eles aguardam para dar o checkmate. Já tem 3 inquéritos onde o ex-presidente é indiciado. Você não pode pegar um líder popular, e um líder assim, de massa, que vendia o sonho da onipotência, né, da onipresença, estava em todos os lugares, que era o maior do mundo, e engabelou muita gente no Brasil. Você não pode pegar esse cara e prender ele imediatamente, sob pena de ter um conflito, uma convulsão. Mas assim, vão quebrando. Foi indiciado num, denunciado no outro, vai ser indiciado em outro, em mais outro, está vindo aí o processo da Odebrecht. Então, é preciso primeiro minar essa base de opinião pública que ele tem para depois se tomar uma decisão judicial. Com muita sapiência, a justiça brasileira está fazendo isso. Eu creio que ele vai amargar o destino do Palocci, vai amargar o destino do Zé Dirceu, do Delúbio. Não tem saída, não tem saída. Jamildo Melo. Deputado, eu gostaria de lhe ouvir um pouco sobre a eleição do Rio de Janeiro aí, que está no finalmente, né? E aproveitar dando como mote uma entrevista recente que o senhor deu na Jovem Pan, Rádio Jovem Pan, em que o senhor associava os métodos do PSOL e também dos irmãos lá da Universal na cadeia, no tempo que o senhor passou preso. E aí disse que o senhor conheceu os dois partidos, como funcionavam. Dava para fazer um paralelo e isso explica por que a votação no Rio de Janeiro está do jeito que está? Quando eu estive preso por quase 2 anos,
lá em Niterói, no Rio de Janeiro, no presídio, havia duas presenças marcantes na cadeia. Em todas as cadeias do Rio de Janeiro é assim. Você tem a ONG dos advogados do PSOL e você tem a presença permanente da Igreja Universal. Eu tinha preconceito, o Jamildo, contra a Igreja Universal. Eu sou católico praticante, vou à minha igreja toda semana e tinha preconceito desde aquele episódio que um bispo, no passado, deu um pontapé na Nossa Senhora de Aparecida. Eu fiquei assim, com o pé atrás com a Igreja Universal. E no PTB eu nunca permiti candidatos da Igreja Universal, nunca permiti. Mas eu preso, eu vi o seguinte, todo preso assim, que punha celular para dentro, depredava a cadeia, formava facção, espancava outro preso, e que tinha alta periculosidade, que gente do grupo dele fugia, tinha imediata proteção dos advogados da ONG do PSOL, que são essa ONG que protege os black blocs no Rio de Janeiro. E num outro lado, presença constante todo sábado e sexta-feira na cadeia, eram os pastores da Igreja Universal. Tinha uma pastora numa semana e um pastor na semana seguinte, que faziam uma pregação positiva. Você errou, você tem que reconhecer seu erro, você tem que se arrepender do seu erro e depois pedir perdão a Deus. O que a Igreja Universal faz? Não mente ao homem, não o concita contra a lei instituída ou contra a ordem legal estabelecida. Diz a ele, você errou, reconheça que errou. Se arrependa primeiro e depois peça perdão a Deus. Já a turma do Black Bloc, a turma do PSOL, dizia assim, você está preso, homicida, você está preso, traficante, você está preso, estuprador, você está preso, estelionatário. É porque a sociedade burguesa levou você ao crime. E essas leis que você tem, que te puniram e te prenderam, estuprador, é que a burguesia quis que você viesse para cá. Então se rebele, vamos sair daqui para a revolução. Então, o que faz o PSOL lá no Rio? Ele usa essa mão de obra da cadeia, essa mão de obra que já rompeu com a ética e com a moral da nossa formação judaico-cristã e do respeito à lei, para julgar a ideologia dentro do ato criminoso. Nitidamente eu vi isso nesse ano e 4 meses que passei preso. Do outro lado você tem o contraponto. É a Igreja Universal, porque eu vi a Igreja Católica uma vez na Páscoa, na igreja, lá na prisão, uma vez na Páscoa. A Assembleia de Deus via assim esporadicamente, de 20 em 20 dias, uma vez por mês, mas a presença permanente era da Igreja Universal, que fazia um culto enorme. Havia assim 80, 100 homens no culto da Igreja Universal, no estabelecimento onde eu estava preso. A pastora falava na redenção, no perdão, no arrependimento, na pacificação do espírito, no respeito à lei de Deus, no respeito à lei dos homens, à democracia estabelecida. É uma coisa diferente, era o positivo e do outro lado o negativo. Isso eu testemunhei. Por isso que quando eu fui surpreendido com aquela pergunta na Jovem Pan, vamos fazer aqui um Graciliano Ramos, Roberto Jefferson, Memórias de Cárcere. Eu digo, a que mais me marcou foi essa. É de ver que uma facção defende o crime e uma religião respeita a lei. Essa é a minha posição. E lá no Rio...